Boa noite, sejam muito bem-vindos. Eu estou começando agora mais uma live para a gente conversar sobre vida cristã, sobre dúvidas que nós temos sobre algumas passagens bíblicas e também sobre dúvidas na área de comunicação. Então, se você tem alguma dúvida, alguma pergunta para fazer, já manda aqui nos comentários que eu vou ler. Quero mandar uma boa noite a todo mundo que está chegando, todo mundo que está mandando uma boa noite, o Fábio, Dean. Eu quero saber de qual cidade vocês estão acompanhando a live de hoje. Eu estou em São Paulo, no estado de São Paulo. Qual é a cidade, o estado, qual é o país que vocês estão acompanhando hoje? Rony, seja bem-vindo. Como vai, gente? Hoje nós vamos falar sobre algumas dúvidas que confundem muitas pessoas. Por exemplo, a gente está sempre falando que os ambientes transformam. Mas por que Judas não foi transformado se ele viveu no mais lindo e poderoso ambiente que já existiu? Nós vamos falar sobre isso hoje. Ó, tem gente de Tupã, Blumenau, Santa Catarina, Tupã em São Paulo, Caruaru, Pernambuco, Joézer de São Paulo, na Zona Leste. Olha, a Ana de Guarapari, no Espírito Santo, que legal. Seja a voz de Deus, Macaé, Rio de Janeiro, terra boa. Já tive muito em Macaé. Quero ver se vai ter gente de fora do Brasil para nossa live ser internacional. Ó, a Adriana está no Rio de Janeiro, minha cidade querida, onde eu nasci e cresci. Gente, então olha só, compartilha a live com algum amigo, amiga. Traz mais gente para cá. Ó, temos gente de Portugal, que legal. Nossa live está internacional. Traz mais gente para a live de hoje que nós vamos falar de um ambiente... Bom, vamos falar de um assunto importante. Ambientes. Ambientes. No último final de semana, eu entreguei a imersão A Chave de Ouro. Então foi criado um ambiente para que as pessoas se conectassem com outras pessoas e também se conectassem com conhecimento. A Vanessa de São Gonçalo aqui, ó. Pessoal do Mato Grosso também, Antônia do Mato Grosso, que legal. Ambientes são importantes para a nossa transformação. Quando você frequenta um ambiente que tem muito conhecimento, você começa a aprender. Você começa a pensar como as pessoas que frequentam esse ambiente pensam. Você começa a mudar quem você é. Por isso, é muito importante que você escolha os ambientes certos. Que você decida permanecer apenas em ambientes que podem te levar mais longe. Muitas pessoas estão perdendo tempo, estão perdendo dinheiro, estão perdendo saúde, porque insistem em manter amizades com pessoas que não querem andar para frente. Porque insistem em ficar com pessoas que só falam mal da vida dos outros, só querem saber de fofoca, pessoas que não querem mais buscar conhecimento porque acham que sabem de tudo, ou pior, elas nem imaginam que pode existir algo melhor do que elas já vivem. Ande nos ambientes certos para a sua vida ser transformada e para você crescer, tá bom? Ó, Saltre no Ceará, que legal. Temos aí gente do Brasil inteiro acompanhando a nossa live. Você transforma um ambiente ou é moldado por ele? A Sueli botou, é verdade. Você transforma um ambiente ou é moldado por ele. Mas aqui eu vou falar nessa live de um exemplo que foge a essa regra, que é o exemplo de Judas. Judas Iscariotes andou com Jesus por 3 anos, mas fez o que fez. Por quê? O ambiente não mudou Judas. Essa é uma grande questão. Essa é uma pergunta difícil. Se alguém souber a resposta, coloca aqui que eu leio, tá? Para a gente chegar lá, nós vamos ler alguns trechos da Bíblia. E antes de entrar nessa questão, eu quero responder uma caixinha que uma pessoa colocou mais cedo, colocou ontem no meu direct. Olha só. A pergunta dela era se Deus sabe o futuro. Ela falou que participou de uma conversa e uma pessoa falou que não, que Deus não sabe o futuro. E eu até respondi. Eu falei, Deus
não só sabe o futuro, como ele criou o futuro. Ele é o dono do futuro. A grande questão em torno disso é que se você não acredita em Deus, fica difícil acreditar que ele sabe o futuro. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Tá? Então se você ouve, se você lê a Bíblia, você começa a acreditar em Deus. Quanto mais você lê a Bíblia, mais você se aproxima de Deus. E mais você vai acreditar em tudo o que ele é. Se você tiver atenção a algumas palavras que estão na Bíblia, você encerra de uma vez por todas essa questão. Afinal de contas, Deus sabe ou Deus não sabe o futuro? Vou contar para vocês uma história que eu acho interessantíssima. Ela está em Marcos 13. Marcos 13. Logo que começa, diz assim: quando Jesus saía do templo dos judeus, lá em Jerusalém, um de seus discípulos disse, olha o que ele disse: mestre, olhe que construções magníficas, que pedras impressionantes. E aí Jesus responde: está vendo estas grandes construções? Serão completamente destruídas. Não restará pedra sobre pedra. Uau! Olha só. Jesus saiu do templo em Jerusalém e falou para um de seus discípulos: não restará pedra sobre pedra. Eu estou te contando essa história porque surgiu uma dúvida se Deus sabe ou não sabe o futuro. E é óbvio que ele sabe o futuro. E Jesus, Filho de Deus, o enviado de Deus a essa terra para morrer por nós, para nos perdoar dos pecados, ele faz aqui uma previsão. Ele sai do templo e diz: não ficará pedra sobre pedra. Marcos 13, 1. Jesus morreu aos 33 anos. Existe uma certa divergência se o ano da morte é o 33, ou é o 36, ou é o 31, enfim. Acontece que no ano 70 depois de Cristo, aí vamos colocar aí, 40 anos depois de Jesus morrer e ressuscitar, no ano 70 depois de Cristo, o Templo de Jerusalém foi completamente destruído pelo Império Romano. Aí você quer me dizer que é coincidência Jesus ter olhado para a construção em Jerusalém e falado: não vai ficar pedra sobre pedra. 40 anos depois, o Império Romano entra na cidade de Jerusalém e derruba tudo. E não deixa pedra sobre pedra. Quem visita Israel, quem tem essa oportunidade de ir lá em Jerusalém e vai no Muro das Lamentações, o Muro das Lamentações é o que restou do templo dos judeus, que no ano 70 depois de Cristo foi totalmente colocado abaixo. Quem olha para o Muro das Lamentações, ele é alto, e a pessoa vê que as pedras são diferentes umas das outras. Por quê? Porque ele foi derrubado, reconstruído, derrubado, reconstruído. E quando reconstruíram o muro, eles não conseguiam achar as pedras que tinham sido usadas na última reconstrução. Então é visível que as pedras não são iguais. Elas foram feitas ao longo do tempo. E é maravilhoso quando você lê Marcos 13, lê que Jesus disse que não ficaria pedra sobre pedra, e depois a história mostra que em 70 depois de Cristo não ficou pedra sobre pedra, porque foi tudo derrubado pelo Império Romano. Portanto, Deus sabe o futuro. E Ele sabe qual é o futuro que Ele tem para você. Em Jeremias diz que eu, o Senhor, sei que planos tenho para você, planos de bem e não de mal. Ele está falando de planos para o futuro. Quando a gente confia em Deus, a gente sabe que Ele é bom e a gente segue a orientação que Ele nos dá e a gente alcança o futuro que Ele planejou para a gente. Se você hoje tem alguma dúvida em relação a Deus, a capacidade dele de projetar o seu futuro, acabe com ela agora. Te dei base bíblica para que você guarde a certeza de que Ele sabe o teu futuro. E quando a gente confia nele, Ele nos leva pelo melhor caminho. Se você é uma pessoa que tem Jesus no coração e acredita em Deus, coloca nos comentários assim: e eu vou saber
que você, assim como eu, tem fé no Todo-Poderoso. Tá bom? Eu quero ver as respostas de vocês enquanto eu pego aqui a minha Bíblia. Hoje eu vou ler duas passagens que estão em João e elas falam sobre Judas. A pergunta difícil hoje, ó, já estou vendo aqui o eu surgir. Giliardi, um abraço. Alessandra, Ana, Jéssica, que legal. Eu também, eu vou escrever eu também aqui no meu próprio, eu vou comentar minha própria live. Porque eu não quero ficar de fora dessa. Eu acredito em Deus, eu acredito que Ele guarda o melhor futuro para mim. Conservar essa fé é o que vai agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, tá? Então, mantenha a sua fé acesa. A maior certeza que você pode ter é que Jesus morreu por você, te salvou e Ele está preparando um lugar especial para você passar a eternidade. Olha só, a grande pergunta é, estou falando de ambientes hoje. Por que o ambiente não mudou Judas Iscariotes? Como a gente conhece a história, Jesus escolheu 12 pessoas para andar ao lado dele. E uma dessas pessoas era Judas Iscariotes. E ele ficou responsável por cuidar das finanças do grupo de Jesus. Ele era o diretor financeiro dos discípulos. Eles recebiam doações, eles recebiam ofertas, eles guardavam esse dinheiro, recebiam esse dinheiro e Judas administrava esse dinheiro. Ele tinha, portanto, um papel importante na organização, na hierarquia daquele grupo que Jesus criou. Jesus passou 3 anos para cima e para baixo com os 12 discípulos dele, ensinando, corrigindo, ministrando amor. Por que Judas não foi transformado pelo ambiente? Se eu digo e muitas pessoas falam, olha, frequente o ambiente certo que você vai ser transformado. Ande com pessoas certas que você vai ser transformado. Por que não aconteceu com Judas se ele andou com Jesus? O maior de todos os tempos, o mestre dos mestres. Por que será que Judas não foi transformado, hein? Quero ver os comentários aqui. A natureza dele não foi transformada, tinha um coração endurecido, muito provavelmente estava ligado à condição financeira. Legal. Vamos lá. Eu vou ler para vocês alguns versículos aqui, tá? João 13, 27. Esse aqui já é na fase final, quando Jesus está para ser traído e ir para a cruz. João 13, 27. Essa é uma passagem em que Jesus está sendo ungido em Betânia e Judas se insurge. O Maurício botou aqui, dos planos. Era parte do plano. Essa é uma boa leitura, era parte do plano. E a gente precisa entender, né? O que seria isso? Será que Judas nasceu para fazer isso? Eu acredito que ele teria a chance de se arrepender. Ele poderia mudar, mas ele não mudou. Ele poderia mudar. A Josimar botou, o problema de Judas era emocional, porque mesmo depois de ter pego as moedas, a jogou fora. Ele se arrependeu, né? Ele ficou consternado. Então, o que acontece? Os pés de Jesus foram ungidos, e aí no versículo 24 diz assim, Simão Pedro, que fez um sinal para que perguntasse a quem Jesus se referia. Então o discípulo se inclinou para Jesus, perguntou, Senhor, quem é? Ah, não, eu estou lendo a parte errada. Essa aqui é quando Judas é tomado pelo inimigo. Essa aqui é a parte final, olha só. Jesus revela aos seus discípulos que ele seria traído. E aí começa entre os discípulos uma pergunta, quem é? Quem é? E aí Jesus revela para João. Ele fala, é aquele a quem eu der um pedaço de pão. E depois de molhar o pedaço de pão, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. Quando Judas comeu o pão, Satanás entrou nele. Então Jesus lhe disse, o que você vai fazer, faça logo. Eu trouxe esse trecho para você pelo seguinte,
foi aqui, já na fase final, que Satanás entrou nele e o levou a trair Jesus. Então antes, ele estava talvez confuso, talvez sem direção. Ele não estava o tempo inteiro sendo guiado pelo mal. A Bíblia diz que é nesse momento aqui que o diabo entra nele. E Jesus fala, o que você tem para fazer, vá lá e faz. Se a gente voltar em João 12, a gente vai encontrar um outro trecho, João 12, 4, que diz assim, mas Judas Iscariote, aí essa aqui é a parte do perfume, quando os pés de Jesus são ungidos. Eu vou até ler antes, tudo que diz aqui. Preparem um jantar em homenagem a Jesus. Prepararam um jantar em homenagem a Jesus. Marta servia e Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de perfume muito caro, feito de essências de óleo aromático, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os cabelos. A casa se encheu com a fragrância do perfume. Isso era algo muito caro. Mas Judas Iscariotes, aqui é o versículo, o discípulo que em breve trairia Jesus, disse, esse perfume valia 300 moedas de prata. Deveria ter sido vendido e o dinheiro dado aos pobres. E aí que João volta a escrever, não que ele se importasse com os pobres. Na verdade, era ladrão. E como responsável pelo dinheiro dos discípulos, muitas vezes roubava uma parte para si. Então olha só, eu peguei dois trechos. Um, quando ele está prestes a trair Jesus e Satanás entra nele naquele momento. E aí eu volto um pouco, um capítulo antes, e mostro que ele já tinha atitudes reprováveis. João conta que ele era ladrão. Ele fez um escândalo porque os pés de Jesus estavam sendo ungidos. Então o comportamento de Judas, ele já era ruim antes de Satanás entrar no corpo dele, como diz João 14. O que eu quero chamar a atenção para vocês é que não importa o ambiente que você está frequentando, se o seu coração não está pronto para ser transformado. Não importa. Se o seu coração continuar endurecido, se o seu coração não quiser ouvir, o ambiente não vai te transformar. Deus nos deu o livre arbítrio. Você pode decidir o que você vai fazer. Por isso que eu acredito que, por mais que tivesse no plano que Judas fosse trair Jesus, que alguém fosse trair Jesus, eu acredito que Judas poderia se arrepender. Ele poderia mudar o rumo. E alguém faria isso, aconteceria de outra forma. Mas ele não se arrependeu por causa da dureza do coração. Sabe quando a gente frequenta algum ambiente e a gente fica duvidando de tudo e fala, não é bem assim não, não sei não, eu acho que ele chegou lá só por causa de sorte, eu acho que ajudaram ele. Quando você começa a encontrar muitas desculpas para desqualificar o sucesso do outro, os resultados do outro, tenha certeza que existe dureza no seu coração. Se a gente entra num ambiente em que estão pessoas que sabem mais do que a gente, que têm mais resultados que a gente, que podem nos ensinar algo, nós temos que ter um coração pronto para receber a mudança, para receber o ensinamento que vai transformar a nossa forma de pensar. É o famoso peito aberto. Entrou no grupo, entrou no relacionamento de peito aberto, pronto para receber as mudanças. Judas não tinha o coração aberto, ele tinha um coração duro. Por isso ele andou com Jesus, que é o mestre dos mestres, o maior de todos os homens, o maior comunicador de todos os tempos. E mesmo assim, ele não foi transformado, por conta da dureza do coração. Teve alguém aqui que falou sobre a questão do dinheiro. O amor ao dinheiro, é verdade. A Bíblia diz que nós só podemos adorar a um Senhor. Ou é a Deus, ou é a Mamon, que representa o dinheiro.
Agora, entre os discípulos de Jesus, havia um outro homem que lidava com dinheiro, chamado Mateus. Mateus era cobrador de impostos em Cafarnaum, e Jesus o chamou para que ele o seguisse. Mateus, como cobrador de impostos, ele era um funcionário do Império Romano. Ele tinha status. A Bíblia diz que ele dava banquete em casa, então ele tinha uma casa grande, ele tinha dinheiro para dar um banquete. Mateus tinha status. Mateus era rico. Mateus lidava com dinheiro o tempo inteiro. Mas quando Jesus o chamou, ele, de coração aberto, decidiu segui-lo. Ele abriu mão da riqueza. Ele abriu mão do status social. Ele abriu mão do poder que o emprego dava para ele, porque ele encontrou algo mais valioso. Quando a gente encontra algo mais valioso, é claro que a gente deixa tudo para trás. E Mateus encontrou algo muito valioso, que foi andar com Jesus. E sabe o que é legal na história de Mateus? É que ele poderia entrar para a história como um grande cobrador de impostos, um grande colaborador do Império Romano, como um homem rico de sua época, como um homem poderoso de sua época. Mas ele entrou para a história como um dos biógrafos de Jesus. Mateus é responsável por escrever uma carta que vai converter judeus ao cristianismo. Tudo isso porque ele não tinha dureza de coração e decidiu acreditar em Jesus com todas as suas forças e deixar tudo para trás e começar uma nova jornada. Então, o dinheiro ele pode endurecer o coração, como endureceu o coração de Judas, mas não endureceu o coração de Mateus. Mateus entendeu que Jesus era o caminho, a verdade e a vida e decidiu segui-lo. Mateus foi transformado no ambiente de Jesus. Judas não. A diferença está no coração. Jesus foi mentor tanto de Mateus como de Judas. Agora, Mateus aceitou tudo que estava sendo ensinado e criou uma nova história. Mateus virou uma referência. O nome dele está na Bíblia. E muitas pessoas, se você conhece algum Mateus, se você tem um amigo, um irmão, um primo, é por causa desse Mateus. É por causa dele. Até hoje crianças nascem no Brasil e recebem o nome desse ex-cobrador de impostos que decidiu deixar essa vida para seguir Jesus e entrou para a história como um dos biógrafos do maior ser humano de todos os tempos. Jesus, o Filho de Deus. O dinheiro pode endurecer o coração? Pode. Mas não de todo mundo. As durezas da vida podem endurecer o coração? Podem. Mas não de todo mundo. O medo, a ansiedade, elas podem atrapalhar as pessoas? Podem. Mas não todas. Quem tem um coração aberto para ouvir o que Jesus tem a dizer, quem tem um coração aberto para aprender algo novo, sempre vai estar caminhando para frente. Eu quero te incentivar a isso. Incentivar a você estar em ambiente, incentivar a você andar com pessoas que vão te ensinar algo novo, que vão te ajudar a caminhar para frente. E principalmente, que esse é o tema da nossa live de hoje. Cuidado com o seu coração. Porque se ele ficar endurecido e você começar a rejeitar tudo que aparece na sua frente, você não vai aprender nada novo e não vai ser transformado. Permita-se ser transformado. Permita-se aprender algo novo para que você possa caminhar por dias felizes, por dias de grandes realizações. Pegou essa, gente? Entenderam agora por que Judas não foi transformado? Porque Judas andou com Jesus e fez o que fez. Entrou para a história como um traidor. E pior, ele ainda se arrepende. Ele comete o erro e se arrepende. E entra para a história como um traidor. Ele não estava nem tão convicto do que ele estava fazendo, né? Porque ele comete o erro, em seguida ele fica confuso, tira a própria vida. Tudo por causa da dureza do seu coração. Então não deixe o seu coração ficar duro. Não deixe a maldade, a inveja dos outros, a perseguição endurecer o seu coração. Ouça pessoas que te apontam uma direção.
Gaste o seu tempo para ler, para assistir filme, para pegar conteúdo que vai te transformar. Eu sempre falo que entretenimento é bom, mas se você exagera na dose, ele acaba tomando o espaço do conhecimento. Ele acaba tomando o espaço de algo que realmente vai te transformar. Entretenimento é bom, te faz rir, passa o tempo, relaxa. Mas se ele é exagerado, ele te impede de aprender coisas que você precisa aprender. Busque conhecimento e busque andar com pessoas que sabem mais do que você e que vão te ensinar algo novo. E principalmente, cuida do teu coração, para que ele não fique amargurado, para que ele não fique triste, para que ele não fique com mania de perseguição ou com vontade de perseguir alguém. Porque é assim que a gente mantém o peito aberto para receber coisas novas que vão nos levar cada dia mais para frente. Eu quero aproveitar para falar com vocês. Aliás, não, eu não vi ninguém dizendo aqui se gostou ou não. Coloca o foguinho. Coloca o emoji do foguinho se você gostou do conteúdo da live de hoje. Eu quero te lembrar que toda terça-feira, 8 horas da noite, eu estarei aqui ao vivo nessa live Perguntas Difíceis. Se você tem perguntas sobre comunicação, sobre a vida cristã, sobre interpretação da Bíblia, manda no meu direct que eu vou trazer para cá. A ideia é a gente trazer para cá as dúvidas e acabar com elas. Se eu não souber a resposta, eu vou buscar a resposta com alguém e vou dizer aqui. Olha, fulano que tirou essa dúvida aqui. Tô vendo aqui muitas pessoas botando foguinho, a Carol botando a flecha. A Carol estava com a gente na imersão A Chave de Ouro no último final de semana, gente. Foi um final de semana de pessoas destravando na comunicação. Eu quero te falar uma coisa, você que está me acompanhando, você que está aqui agora ao vivo, você tem uma mensagem. A sua história guarda um tesouro. E o que você tem que fazer? Lapidar, ou seja, aprender a contar a sua história e começar a entregar a sua mensagem. Porque tem muitas pessoas que precisam ouvir aquilo que você tem para dizer. Você pode até pensar, Daniel, mas a minha história não tem nada demais. Engano seu, você não está aqui à toa. Não está aqui à toa. O que você passou e superou vai servir de lição para muitas pessoas. Então, para com essa história. Alguém botou aqui uma que chamou a minha atenção, Lu Rodrigues. Se eu ler a Bíblia eu não consigo entender muito, mas sua explicação é bem clara. Que legal, Lu. Se você tiver dúvida, alguma outra dúvida, manda no meu direct, que terça-feira que vem eu estarei aqui ao vivo para compartilhar as respostas e as sacadas que surgem quando a gente troca informação. Eu quero contar uma coisa para vocês. Eu abri inscrição para minha próxima turma de mentoria. Então, se você quer escrever um livro, quer lançar esse livro, se você quer fazer eventos, palestras, ministrações, se você quer criar um infoproduto, se você quer lançar um infoproduto, um curso, uma mentoria, um workshop online, a minha mentoria Master Flecha é para você. Quando acabar aqui a live, vai na minha bio, que lá na bio tem um link com informações sobre a Master Flecha. Ela vai começar em maio, daqui a pouco. Daqui a 2 semanas está começando a primeira aula, são encontros virtuais. Se você quer evoluir, entregar sua mensagem, se você quer colocar o conhecimento que você tem nas redes para que atinja mais e mais pessoas, participe da Master Flecha, que é a minha mentoria em grupo. Se você quer escrever um livro, eu vou te ajudar. Durante 6 meses eu vou acompanhar os teus projetos, eu vou acompanhar as tuas redes, eu vou te orientar e tirar as suas dúvidas. Então, seja Master Flecha. Quando acabar aqui, clica lá no link. O link é para você mostrar que está interessado, tá? Você bota lá o seu e-mail, seu telefone, a minha equipe vai entrar em contato com você. Se você tem interesse de participar da minha mentoria em comunicação e branding, como eu falei, para quem quer escrever um livro, para quem quer fazer ministrações, palestras e eventos, e para quem quer criar e lançar infoprodutos, cursos, workshops, mentorias. Se você acha que está nessa hora, vem comigo, que eu vou ter o maior prazer
em mentorar você, em a gente caminhar por 6 meses, lado a lado, buscando os resultados, aumentar os seus resultados e fazer a sua mensagem se espalhar pela gente. Tá bom, gente? Ó, a Alessandra botou aqui, tem um livro pronto para ser publicado. Tem que publicar. Tem que colocar o seu conhecimento para que mais e mais pessoas vejam. Olha só, se você entrar no Explorar, entrar no TikTok e ficar passando, você vai ver um monte de vídeo que não levam as pessoas a lugar nenhum. Só que milhares de pessoas estão ali vendo aquele vídeo. E sabe por quê? Porque os nossos vídeos não estão sendo feitos. A nós que somos uma boa influência, estamos com vergonhinha. Enquanto o mal está lá, publicando um monte de vídeo, um atrás do outro. Então, publica seu vídeo, publica seu livro, faça a sua palestra, vá atrás, comece a usar a sua história para transformar as pessoas. Use o que você sabe para ajudar a transformar a vida das pessoas. Tá bom, gente? Foi um prazer passar esses minutos aqui com vocês. Eu volto terça-feira que vem, 8 horas da noite, em mais uma live Perguntas Difíceis. E se você tem a sua pergunta, manda para mim, que eu vou ter o maior prazer de trazer para cá. Tá bom? Desejo a todos uma boa noite, saúde e paz. Tchau, gente. Um abraço. Deus abençoe vocês.